Olá pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, segunda-feira, para a glória de Deus, nós vamos aqui para mais um momento devocional. E hoje, o tema aqui desse devocional é controle sua língua. Isso mesmo, controle a sua língua. Não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe esses devocionais com quem precisa aprender e crescer aí no conhecimento da palavra de Deus e possa ter aí esse hábito de fazer e ter o seu momento devocional, a sua vida devocional. Então a palavra se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, apenas 2 versículos, 26 e o 27. Então vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27, que vai dizer assim: Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guarda-se da corrupção do mundo. Então vamos ver o que Tiago ele vai nos dizer e vai nos discorrer sobre controlar a sua língua, né? Até mesmo a própria palavra vai dizer que é um pequeno leme que incendeia toda aí uma floresta, né? É um pequeno leme, mas se não vigiar, se não tomar cuidado, pode matar vidas e a palavra lançada ela não volta vazia, né? Então por isso que Jesus ele sempre foi nos ensinar e ele sempre nos disse, né? As nossas palavras elas têm poder. Então aquilo que você lança acontece. Eu sempre falei aqui em algumas palavras, alguns devocionais, que aquilo que você está plantando, aquilo que você está colhendo, são consequências das suas palavras. São consequências das suas palavras. Se você diz que nada vai dar certo, nada vai dar certo mesmo. Se você diz, eu não consigo, sei lá, algo básico, pagar essa conta, você não vai conseguir por causa das suas palavras. Você já está profetizando, você já está declarando e chamando uma sentença para a sua vida. Então, se você quer ter uma boa colheita, você tem que saber plantar direito e plantar com as suas palavras. E muitas pessoas estão vivendo ciclos, como é que eu posso dizer? Ciclos ruins por causa das suas próprias palavras, estão vivendo coisas ruins por causa das suas próprias palavras. Então, nós vamos lá, a exposição do texto. O cristão verdadeiro tem uma vida pautada nas verdades da palavra de Deus. Como o nosso querido pastor Márcio Valandão sempre nos ensinou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aqui é uma frase, eu não sei quem conhece, né? Mas o pastor Márcio Valadão, ele sempre disse isso, ele sempre declarou nos finais ou nos inícios de culto, ele sempre declarou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Então isso é uma declaração, é uma verdade da palavra, a melhor verdade que você pode declarar sobre a sua vida é a palavra de Deus. Você quer ter resultados, você quer ter resposta nas suas orações, ore a palavra. Mas Laís, como que eu vou declarar a palavra se eu não conheço, né? Então, primeira coisa que você precisa fazer é ler a palavra e conhecer a verdade da palavra, a verdade das escrituras. Então, se eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu preciso andar e falar em conformidade com aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. Quando eu ando em conformidade com aquilo que eu creio e aquilo que eu declaro sobre a palavra, as minhas palavras, elas não estarão contaminadas a tal ponto de eu ter que refrear a minha língua. Porque quando eu não sei aquilo que eu leio, daquilo que eu estou buscando, eu não vou refrear minha língua, eu não vou ter o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo, domínio próprio. Então tem muitas pessoas que têm que ter domínio próprio na língua. E não tem. Acha que eu posso falar o que eu quero e tá tudo certo. Gente,
Isso é o orgulhoso. E Deus, ele abate todo o orgulhoso. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras, com aquilo que nós temos declarado, porque as palavras, elas matam, machucam, e há uma consequência. Não diante da pessoa, mas diante de Deus, porque Deus está vendo e ouvindo tudo, né? Mas essas pessoas esquecem que tem muitas pessoas que são feridas e elas preferem, optam em não ferir de volta, mas elas preferem entregar na oração. E aí entregou pro pai, é o pai que vai resolver, é o pai que vai julgar, é o pai que vai te defender. Então, cuidado, se você verdadeiramente é aquilo que a palavra diz que você é, você vai ter controle da sua língua. Deu a vontade de falar, mas você não fala. Você não rebate, você não retruca. Tem coisas que sim, como nós vimos em um dos devocionais anteriores, que a boca do diabo nós tapamos com a palavra. A boca do diabo nós tampamos com a palavra de Deus. Então, por isso que você precisa conhecer a palavra para tapar a boca do diabo. Porque por um caminho ele entra, mas por 7 caminhos o diabo ele sairá e ele fugirá em nome de Jesus. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, a discussão vai dizer assim: quando falamos sobre religião, nos referimos ao conjunto de práticas que confirmam a veracidade da fé do nosso Deus. É um fato que a vida do cristão é marcada pela graça de Deus, ou seja, o nosso mérito ou costume religioso não compra o favor de Deus. Olha que sério isso. O que nos comprou foi o sangue de Jesus, foi a graça que nos escolheu. Se merecíamos alguma coisa, era o inferno. Se merecíamos alguma coisa, era o inferno. O que eu tenho ou não tenho não faz Deus me olhar e me escolher. Mas ele me olhou e disse: vou resgatar do pecado, vou tirar das garras de Satanás vou tirar das garras de Satanás, vou tirar esse improvável, essa improvável, e fazer dele e dela um aprovável nas minhas mãos pela minha graça. Então, eu e você, nós somos totalmente um improvável. Eu posso falar isso 100% que eu era totalmente uma pessoa improvável. E ele me tornou provável nele. Ele me tornou provável nele. Eu não era ninguém, eu não tinha nada. E a única coisa que eu continuo tendo, graças a Deus, é a presença de Jesus na minha vida. Então eu tenho tudo. Porque eu tenho ele, então eu tenho tudo. Então eu posso confiar naquele que me fez a promessa e sei da onde ele me tirou. Sei pelos caminhos tortuosos, pelos vales do qual eu andava, pelos lamaçais do pecado do qual eu andava e da onde ele me resgatou e da onde ele me tirou. Então eu tenho propriedade para poder falar que ele verdadeiramente, ele faz, ele resgata, ele tira dos monturos, ele tira do lixo, ele tira e resgata das garras de Satanás. Só que muitas das vezes, muitos acreditam, mas não querem se permitir viver essa novidade, não querem se permitir em viver essa transformação. Mas aí é de pessoa para pessoa. Se você não quer se permitir, não reclame do outro que está vivendo coisas extraordinárias, né? Mas Deus, ele é fiel para completar a sua obra. Deus é fiel para fazer como ele quer e da maneira que ele quer, né? Então, ele manifesta aí a sua graça e o seu poder. A religião, muitas das vezes, ela vai te separar. A religião, ela não vai te permitir avançar em conhecer ao Senhor. A religião vai te falar para você calar a boca e para você não adorar a Deus. Os religiosos, como eu já contei aqui, e já teve muitos religiosos que me pediram cala a boca e para de adorar, para de dar glória a Deus, para de dar aleluia. Já me chamaram de endemoniada, porque isso são pessoas religiosas. São pessoas que estão mortas, são os leprosos. Não adoram, mas também não querem que você também adore. E você acha que eu me calei por causa disso? Não, eu continuei adorando. Você acha que eu me calo quando as pessoas falam que não aguentam mais me ouvir? Muito pelo contrário, eu continuo falando porque eu presto contas ao meu general. Eu presto contas ao Senhor. Foi Ele que me chamou, não foi as pessoas que estão me apontando, me julgando. Os haters pode ser de família, amigos, enfim, pode ser quem for. Não vou parar.
Eu sei quem me chamou, quem me autorizou e quem me autoriza a falar dele. É a própria presença de Jesus. Então, eu sigo em firme, né? Então, como eu sempre falo, muitas das vezes pessoas perdem famílias, porque perdem amigos, perdem privilégios por estar falando de Jesus, mas não se preocupe. Deus te honrará. Deus vai te honrar. Em toda a Bíblia nós vemos Deus honrando aqueles que honraram a Ele primeiro. E Deus não esquece daqueles que honram a Ele e não vai desonrar você, mas Ele vai te honrar. Então, a religião te separa, mas a cruz, ela te atrai para perto de Cristo. E o objetivo é dizer assim: nada pode nos fazer mais ou menos amados pelo Senhor diante da sublime e maravilhosa graça divina. Contudo, as boas obras não deixam de ser importantes e fundamentais para a nossa caminhada. Então, o objetivo não é pelo que eu sou, e sim por quem Ele é. O amor de Jesus não oscila quando eu oro mais ou menos, quando tem dias que eu estou super bem ou em dias que eu estou desanimado. O amor dele não muda. O amor dele Ele é amor e pronto. Ele me amou e nos ama, porque o seu filho, ele me amou e me ama por causa do seu filho. Nós medimos o amor pelo quanto o outro faz. Eu amo tal fulano, eu amo tal pessoa pelo quanto que ele fez por mim. Então, meu amor vai até aqui. Meu amor não consegue exceder a mais que ele não fez mais por mim. Mas o amor de Jesus excedeu tudo, excedeu a cruz, os cravos, os espinhos, a coroa de espinhos, os chicotes, tantas blasfêmias, né? O próprio povo diz: solta Barrabás e prende Jesus. O amor dele superou tudo. O amor de Jesus superou tudo para que nós fôssemos, eu e você fôssemos resgatados e pudéssemos estarmos ligados novamente com Deus, porque o único caminho que nos leva até a Deus é só por meio de Jesus Cristo. Não existe caminho, outros caminhos, e não existe atalhos para chegar até Jesus. O único caminho para chegar até Deus, o único caminho que vai te fazer e fazer com que você se achegue a Deus é por meio de Jesus Cristo. É o único. Você quer chegar até a Deus, você precisa aceitar o Filho dele, Jesus Cristo. Então, nós medimos o nosso amor, mas Deus não. Ele permanece, Ele é o próprio amor e não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. Ele é e pronto, Ele não nega a si mesmo. E o contexto vai dizer assim: de nada vale o cumprimento de todas as regras e os costumes religiosos externos, se não houver sinceridade e verdadeira devoção de coração. Mais do que ser bons religiosos, precisamos ser transformados pela poderosa Escritura Sagrada. Todos nós estamos prontos para aplaudir a boa conduta das pessoas. É louvável concordar, aprovar e celebrar as boas ações ou a melhora da conduta das pessoas ao nosso redor. Mas além de aprovar e aplaudir, há uma necessidade de assumir o nosso lugar também de prática da conduta que a palavra de Deus nos ensina. É exatamente esse ponto tratado por Tiago nesse trecho de seus escritos. Ele põe em contraponto o amor cristão e a língua descontrolada. Estamos diante de dois polos contrários. Tiago está dizendo que não tem como alguém ser de fato cheio do amor que vem de Deus e que revela o coração de Deus, se essa pessoa não consegue ao menos refrear a própria língua. Controlar as palavras que saem da boca é também uma forma de revelar pureza de coração. Uma das características mais emblemáticas do fruto do Espírito é o domínio próprio, como eu citei aqui para vocês. O domínio próprio. Esta é uma virtude que revela a presença do Espírito Santo na vida do cristão. E isso também toca no domínio da própria língua. Então, quando um religioso se permite ser transformado pelo Evangelho, pela cruz, então ele é livre. Se você não refreia a sua língua, você é um descontrolado. Se você não controla a sua língua, e muitas pessoas falam: eu sou assim, eu nasci assim, aquele espírito de Gabriela, porque eu preciso falar e eu tenho que falar para ficar bem. Muito pelo contrário, essa pessoa está criando algemas dentro dela mesma. E ela não está se tocando porque ela está sendo usada, né, por Satanás.
ela está se engodando e se embaraçando nas suas palavras, o qual ela ou ele vai prestar contas de suas palavras. A Bíblia diz isso, que nós vamos prestar contas até daquilo que nós pensamos, Eclesiastes vai dizer. Até daquilo que nós pensamos, prestaremos contas. Então, temos que tomar muito cuidado daquilo que nós proferimos. Porque tem muitas pessoas vivendo uma vida, gente, me perdoe o termo que eu vou usar aqui, desgraçada, porque tem declarado palavras más e ruins, e o diabo tem pegado essas palavras. Então, tomemos cuidado com aquilo que proferimos e aquilo que falamos, porque há uma consequência. Só que as pessoas não estão nem aí. Acham que o mundo vai acabar hoje, então deixa eu soltar tudo aquilo que eu preciso soltar. E não é assim. Mero engano. Não é assim. Há uma consequência e a pessoa não está se tocando e vai pagar um preço muito alto por não dominar e não controlar a sua língua, como eu até comentei em um dos vídeos, do qual até uma pastora, uma líder me xingou, e por ela ter me xingado, por eu fazer a obra e ela ter falado que eu fazia, num carro com os homens que eu ia, com os irmãos que eu ia pro evangelismo, pro presídio, que eu era uma puta. E um dos irmãos que ouviu isso ficou indignado, os outros brigaram, com essa líder, só que esse irmão, ele desviou. E essa pastora, essa líder, ela vai prestar uma conta muito alta diante de Deus pelas palavras dela, porque eu poderia ter desviado, porque eu estava no início da minha conversão. E ela vai prestar contas daquilo que ela falou e da alma do qual desviou por ela ter falado isso. A gente não está desejando mal nenhum, mas isso é o que a palavra diz. Todos prestaremos contas. E ela vai prestar contas de tudo isso. Do que ela falou, porque alguém se desviou por causa da palavra dela. Infelizmente. E a conclusão diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de amargura e altivez, por exemplo, as palavras que saírem da nossa boca trarão à tona a confirmação disso. A tentativa de evitar isso pode ser eficaz até um certo ponto, mas chega uma hora que a explosão vem e revela o que de fato há no coração do homem. E se você pudesse comer as suas palavras, você viveria ou você morreria? Se você pudesse comer as suas palavras, você comeria elas? O que você fala gera vida ou morte? Você comeria as suas palavras? Porque se você estiver comendo palavra de vida, você vai dar frutos. Se é morte, você mesmo está se definhando por dentro. Assim como a falta de perdão, ela é o câncer da alma que vai te corroendo por dentro, assim as más palavras te corroem por dentro como uma granguena. É como uma pessoa que machucou o seu dedo, a sua perna, o seu braço, está necrosando. Aquilo vai apodrecendo por dentro. É isso que acontece com as pessoas que... Muitas pessoas são orgulhosas e soberbas, como a gente viu aqui. Pessoas amarguradas na sua alma, no seu espírito, por falta de perdão. Então acha que vou soltar tudo que eu quero e tá bom, porque isso eu vou me sentir bem. Muito pelo contrário. A pessoa é como se estivesse numa teia de aranha e não consegue sair daquilo. Ela só consegue sair liberando perdão. E aí, a pessoa que não busca em conhecer as verdades da Escritura e só busca se encher de coisas ruins, ela não vai declarar palavras boas. Só que cada um oferece aquilo que tem. E o que a pessoa está se revelando é o que ela é, não o que você é. E às vezes a gente acaba discutindo, brigando, coisas tão desnecessárias, porque a pessoa ela não tá falando de você. A pessoa que está revelando o coração dela, falando coisas que não convêm, não agregam, a pessoa está revelando quem ela é, aquilo que está no coração dela. E não é sobre você, ela está se revelando quem ela é. Então você pode ficar com o seu coração em paz, que não é sobre você, mas sim sobre ela.
Mas aquele que fala e toca em você está tocando a menina dos olhos do Senhor. É como tá tocando no seu olho, às vezes não bate assim, ó. É isso que acontece. Estão fazendo isso nos olhos de Deus. E dói. E Deus sente e Deus julga os seus escolhidos, porque nada ficará impune. Toda palavra lançada contra os seus escolhidos. E maldição sem causa não encontra repouso. Então, sossegue o seu coração. Fique em paz, porque se tem muitas pessoas que não sabem controlar as suas línguas, que você saiba controlar a sua língua para não matar vidas. Porque você vai prestar contas. Quando você não controla a sua língua, você presta contas e você atrai uma colheita para a sua própria vida e caminhada. Então, me mostra as suas palavras, que eu te direi o que você carrega em seu coração. Comece a prestar atenção às pessoas que você anda, às palavras que elas têm declarado, que daí você mesmo vai saber dizer o que ela está carregando. Se é só mágoa, rancor, ou ela realmente carrega os frutos do Espírito Santo. Se ela carrega temor, porque tem pessoas que só reclamam o dia inteiro, só reclamam, só reclamam, só reclamam. Essas pessoas não estão bem com elas mesmas, então para que às vezes elas têm que deixar outros mal, ela tem que denegrir, e não é assim. Cada um oferece aquilo que tem, então que você possa oferecer mais da palavra de Deus, que você possa oferecer mais e mais das Escrituras, que você possa dar de Jesus. Mas para você dar, você precisa comer da palavra para poder dar. Que você seja a referência e o referencial para fazer a diferença, para ter domínio da sua língua. E as suas lamentações você entregar diante do Senhor. Te feriram, entrega aos pés da cruz e deixa com que Deus irá tratar, mas não responda. Não responda. Não responda, porque você não tem que se rebaixar ao nível do outro, tão baixo, porque quando você se rebaixa, você fica mais baixo daquele que está já se rebaixando. Então não faça isso, não se coloque nessa condição. Então só presta atenção. Me mostre as suas palavras que eu te direi o que você carrega em seu coração. O que você fala gera vida ou morte. Você comeria as suas palavras? Talvez você tenha comido aí palavras de morte, você está morrendo e se definhando por dentro. E a aplicação do estudo vai dizer assim: o contrário também é uma realidade. Se o nosso coração estiver cheio de Jesus, da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo da nossa boca, só sairão virtudes. Olha isso, vai gerar vida. As nossas palavras confirmam quem de fato é o Senhor do nosso coração. Não basta carregar na boca, tem que ter no coração. Quem é o Senhor das suas palavras? Será que o seu Senhor das suas palavras tem sido o diabo ou tem sido Jesus? Será que tem sido o inferno ou será que tem sido o reino de Deus? Quem é o Senhor das tuas palavras? É fácil. Faça um autoexame, se repare e comece a se ouvir mais para saber as coisas que você tem dito e falado. E a aplicação diária vai dizer assim: você tem controlado a sua língua? Você tem pedido ao Espírito Santo domínio próprio? A sua vida prática de fé tem mostrado frutos? Suas palavras têm revelado um coração cristão? Suas palavras trazem edificação? Será que a sua vida está trazendo edificação para vidas ou tem trazido desgosto? Porque muitas pessoas, gente, que não controlam as suas línguas, você não quer andar de um lado de uma pessoa que só reclama e reclama e reclama. Reclama do tempo, reclama do guarda-chuva, reclama porque espia, reclama porque acorda. Tem até eu não sei qual é o nome dele, mas eu já vi. E ele fala assim: já pensou tudo aquilo que você reclamasse fosse tirado de você por você não controlar a sua língua? Pronto, reclamei do cabelo, pronto, caiu, tá sem cabelo. Reclamei porque tô espirrando, pronto, sem nariz. Reclamei da minha casa porque tem uma goteira, tem alguma coisa, pronto, tá sem casa, vai morar debaixo de um teto. Vai morar debaixo da ponte. Reclamei do marido, pronto, morreu. Reclamei do filho, pronto, morreu. Reclamei do cachorro, pronto, foi roubado, foi tirado de mim. Comece a refletir nisso. Comece a pensar nisso. O povo não controlou a sua língua no deserto. Não estava sendo grato pelas coisas que o Senhor tinha dado, tinha abençoado, estava prosperando eles no deserto. E o povo morreu. Foi aberto um buraco porque, além de tudo deles reclamarem, ainda ele estava indo contra a liderança de Moisés. Não souberam controlar suas línguas. O povo era tão soberbo, com um coração tão altivo, tão orgulhoso,
que Deus não deixou esse povo permanecer ali ao lado de Moisés. Então tem muitas pessoas que muitas das vezes Deus tira do seu caminho, da sua história que você não entende, que não trazia nada, não agregava nada na sua vida. E muitas das vezes Deus não separa somente irmãos, amigos, mas família também. Então, cuidado. Reveja seus conceitos. Dizem aí que nós somos a maioria, né? Aí os 50% das pessoas com qual nós andamos. Mas família nós não escolhemos. Mas nós podemos ter o poder de autoescolha de não ser igual. E sermos e fazermos a diferença por meio da palavra. Então, se você não tem domínio próprio, e esse domínio próprio, ele vai vir por meio de adversidades, para você saber controlar a sua língua e você não falar e você não responder nada. O controle da língua não vai vir quando tá tudo bem. Vai vir em momentos de turbulência mesmo, de afronta, e você não responder e você fica quieto. E aí, quando você silencia, quando você fica quieto, Deus te honra. Então, aprenda isso. Quando você silencia, Deus te honra. E nós ficamos por aqui com o nosso devocional. Espero ter abençoado. Compartilhe com outras pessoas para que possam ser aí alcançadas e abençoadas e outras pessoas possam aí aprender a controlar a sua língua, porque isso é um mal e muitas vidas podem acabar morrendo por causa das suas palavras. E talvez quantas pessoas você já não matou por causa das suas palavras. Se você matou alguém com as suas palavras, desanimou alguém, ou fez alguém até mesmo desistir dos seus sonhos por causa das suas palavras, pensa e reflita. Como por várias vezes eu ouvi, nossa, você tá passando por tanta prova assim, até parece que é algo estranho, gente. Nós somos cristãos, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter lutas e vamos ter muitas provas. Ou outras maneiras, como eu também já ouvi, mas você não pode ter nada porque você tá na condição de uma desempregada. E o que eu mais tenho vivido são as bênçãos do Senhor, porque, como eu sempre falei aqui e declarei, Deus é um Deus de porta aberta e porta fechada. E pessoas assim, eu simplesmente me retiro de cena, eu saio e me afasto. E eu peço para o Senhor arrancar, e Ele não somente tira, Ele arranca. Porque eu não preciso de pessoas incrédulas do meu lado, e nem eu quero ser uma incrédula para estar do seu lado ou para estar aqui desanimando a sua vida. Muito pelo contrário, lutas nós temos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você não sabe o que falar, se você não tem nada a dizer para edificar, fique em silêncio, fique quieto, porque no teu silêncio você vai estar edificando muito mais com a sua boca aberta, né? Como diz até a Joyce Meyer. Eu e minha boca grande, tem até um livro, né, dela que diz isso. Eu e minha boca grande. Então, muitas das vezes esse bico, o bico da águia, precisa ser quebrado para parar de ser tão desobediente nas suas palavras, porque muitas das vezes a pessoa deixa de receber tantas coisas maravilhosas da parte do Senhor por causa das suas próprias palavras. Está engolindo o próprio veneno daquilo que está plantando em si mesma. Então, cuidado com as suas palavras. Reveja seus conceitos das suas palavras. Comece a se ouvir mais aquilo que você está falando e você mesmo está declarando. Então, cuidado. Cuidado com aquilo que você está declarando, com aquilo que você está falando. E é isso, eu fico por aqui. Compartilhe essa mensagem, compartilhe esse devocional, que outras vidas possam ser aí ricamente abençoadas, alcançadas, para que o nome do Senhor seja aí glorificado. Seja um profeta e compartilhe esse devocional, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada e controle a sua língua. Quando vir uma afronta, controle a sua língua e deixe com que o Senhor te honrará e te justificará, porque você tem um justo juiz e um advogado fiel. Deus abençoe. Tenha uma semana aí abençoada e extraordinária na presença de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.